Você não vai virar o ano em cima de cadeira, não vai virar o ano pulando ondinha, amém, gente? Você vai virar o ano no altar do Senhor, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Hoje o título da minha palavra, eu estou seguindo na campanha das colheitas, o ambiente define a colheita. Isso é muito importante, eu queria que você prestasse muita atenção. O ambiente define a colheita. E o texto básico que eu quero te dar é Mateus capítulo 9, nós vamos trabalhar dois textos que têm a mesma narrativa, Mateus 9, versículo 18, e Lucas 8, versículo 49. Mateus 9, 18. Quem achou aí, fala amém. Deixa eu ver a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia para a igreja? Eu acho engraçado que o pessoal fala amém, mas o pessoal não trouxe Bíblia. Eles falam amém porque eles estão vendo aqui, não? Hã? Tem que trazer Bíblia para a igreja, gente. Amém? Mateus 9, versículo 18. Vamos lá. Diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou. Fala comigo, o adorou. E disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Agora você pula lá para o versículo 23, que é a continuação. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Amém? Agora você vai comigo lá para Lucas, capítulo 8, versículo 49. É a mesma narrativa. É o mesmo evento, contado com alguns outros detalhes. Lucas 8, 49. Lucas 8, 49. Diz assim: falava-lhe ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. Quem estava domingo no culto? Olha para o teu irmão e fala: Pedro, João e Tiago. Se você não acompanhou a palavra de domingo, entra lá no canal do YouTube e assiste, você vai entender, tá? Senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Vamos orar. Pai eterno, o Senhor é maravilhoso e a tua palavra é o maior tesouro da nossa vida e nós te louvamos por ela. Que nessa noite a tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração, gerando vida, trazendo clareza às nossas emoções, à nossa mente, ao nosso coração e para as nossas decisões. Que o Senhor, Pai, nos instrua segundo a tua palavra nessa noite, e que pelo poder do teu Espírito Santo, a instrução da tua palavra gere colheitas, gere fé no nosso coração, a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém? O título da minha palavra, então, é o ambiente define a colheita, e eu quero começar fazendo uma pergunta: em qual ambiente a sua fé está sendo cultivada? Qual ambiente a sua fé tem sido cultivada? É muito importante você entender isso, nós entendemos isso, eu também me enquadro nisso, né? Qual o ambiente que eu tenho cultivado a minha fé? E esse texto, eu vou começar pelo texto de Lucas 8 aqui, que a gente, Lucas 8, né? Que a gente leu. Depois a gente pega alguns pontos lá de Mateus 9.
Esse texto de Lucas 8, Lucas, só um acréscimo aqui, Lucas ele era médico, sabia disso? Lucas ele era médico, né? Vamos falar assim, para os padrões da época, era o médico que se tinha, né? Por ele ser médico, você vai ver que o evangelho de Lucas, ele é muito mais detalhista. Quando você está lendo a Bíblia e você quer encontrar alguns detalhes dos evangelhos, vá para o evangelho de Lucas. Lucas, ele coloca muitos detalhes na narrativa dele. E é interessante que Lucas aqui, ele deixa muito claro para nós, qual foi o ambiente que Jesus encontra quando ele chega na casa desse homem, um homem de autoridade, um chefe, né? Quando ele entra naquela casa, o versículo 49 diz que Jesus já tinha sido chamado, né? Era Jairo o nome desse homem. Jairo já tinha chamado Jesus, já tinha o adorado, reconhecido que Jesus era o mestre, pedido para ele salvar a sua filha. Quando Jesus está indo a caminho, chega um homem, versículo 49, um homem, provavelmente um funcionário, um empregado desse chefe de Jairo, e ele fala, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, ela não está mais viva, ela já morreu, faleceu. Então aqui nós vemos o primeiro ambiente, tá? O primeiro ambiente que Jesus enfrenta, mas que Jairo vive, era um ambiente de derrota. A expressão deixa muito claro, né? Tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. É muito comum, esse ambiente é muito comum, muito comum. Conhece os profetas da desgraça? Conhece profetas de desgraça, não? Conhece? Tem gente que gosta de uma desgraça, não é verdade? Tu quer ver, quem dirige aqui? Cadê o pessoal? Cadê os motoristas? Tu está na BR, daqui a pouco, está na faixa, na estrada, daqui a pouco o trânsito diminuiu. O que aconteceu? Acidente. Só que o acidente não está atrapalhando o trânsito. Está atrapalhando, não? Não. Por que dá engarrafamento? É os profetas da desgraça. Aí eles passam, bate foto, mandam para o outro, viu o acidente? Né? Não é verdade? Filmo. É o ambiente da derrota. Quando dá um acidente grave aí, quando dá alguma coisa, um assassinato, isso, aquilo, alguma coisa, alguém sempre recebe as fotos no WhatsApp, não recebe? Tu viu as fotos do negócio lá? Não é assim, gente? É ou não é assim? Tá? Por quê? Porque esse ambiente de derrota, ele chama atenção. A pessoa que anuncia a derrota, ela acha que ela está fazendo uma coisa boa. Esse homem, ele chega e ele fala, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Ele achou que ele estava fazendo alguma coisa boa, ele achou que ele estava fazendo alguma coisa útil. E muitas vezes nós somos assim. E nós temos que ter um cuidado, porque esse é um ambiente muito danoso para você cultivar uma fé. Quando esse homem fala isso, imediatamente Jesus quebra a palavra desse homem. A Bíblia diz no versículo 50, mas Jesus ouvindo isso, lhe disse, Jesus não deu tempo nem de Jairo se pronunciar. Quando aquele homem terminou de falar isso, Jesus disse para ele, não temas, crê somente, ela será salva. Imediatamente ele quebrou esse ambiente, porque Jesus entendeu que esse é um ambiente muito danoso para se cultivar a fé. O segundo ambiente que Jesus enfrenta e que Jairo vive, né, que esse chefe vive, tá no versículo 51. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Versículo 52. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. O segundo ambiente é um ambiente da dramatização, ou pessoas dramáticas. Conhece gente dramática? Conhece? Quem conhece gente dramática aí? Né? Que é um probleminha desse tamanho, mas que se transformou num negócio. E aí é interessante que quando Jairo entra com Jesus, Lucas relata que as pessoas que estavam ali, elas choravam e pranteavam, imagina, caído no chão, desesperados, né? É um ambiente de dramatização, um ambiente que ele tem o poder de multiplicar a dor. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, não seja dramático. Amém?
Que às vezes é um probleminha, mas o drama é tão grande, né? Eu lembro de num momento da vida da minha filha que ela machucou o joelho, ela caiu, ela machucou o joelho. Nossa! Ela se desesperou chorando. Aí eu lembro que a Marília chamou ela, falou, vem cá, filha. Aí ela sentou, né, chorava, escorria lágrima. E aí a Marília falou assim, mostra para a mãe aqui o joelho. Aí ela pegou e mostrou o joelho errado. A dor era tanta que ela não sabia nem qual era o joelho que estava doendo, ela mostrou o joelho errado ali, né? Que é o drama, né? O desespero. E nós temos essa tendência a dramatizar as coisas. Por quê? Porque aquilo nos assusta no primeiro momento. Tudo que nos assusta tem essa força, tem esse poder na nossa vida, de mexer com as nossas emoções. Então, morreu uma menina, algo terrível, e houve um desespero. Porém, Jairo estava dentro daquele ambiente, e Jesus encontra esse ambiente. E o terceiro ambiente que Jesus encontra também está no versículo 53. Porque no versículo 52, e olha, interessante, todas as vezes, diga comigo, todas as vezes que você encontrar, bota a mão no teu coração e fala, que eu encontrar um ambiente que pode contaminar a minha fé, eu preciso agir imediatamente. O que Jesus fez? No momento em que todos estavam chorando e pranteando, Jesus diz no versículo 52, não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. Assim como no primeiro ambiente, que era um ambiente de dor, de derrota, Jesus quebra esse ambiente. No segundo ambiente, Jesus também quebra. Jesus fala, não chorem, ela não está morta, ela dorme. Mas quando Jesus fala isso, Jesus abre uma porta para o terceiro ambiente, que é o ambiente onde estavam os zombadores, as pessoas que estavam zombando da fé. Então, esses três ambientes nós sempre vamos encontrar na nossa vida. Primeiro ambiente, ambientes de derrota, problemas, sempre vão ter. Segundo ambiente, o ambiente da dramatização, o ambiente do desespero, também, ele sempre vai ter. E terceiro, o ambiente da incredulidade, porque quando fala que eles zombavam da fé, está nos dizendo que aquelas pessoas não conseguiram acreditar, eles zombaram. E se você ler na sequência, é interessante, que aqui no versículo 53, parece que para o terceiro ambiente, Jesus, ele não toma nenhuma ação. No primeiro, ele diz imediatamente, não temas, crê somente, ela será salva. No segundo ambiente, ele fala, não chore. Amém? Vocês estão me acompanhando? Sim? E no terceiro? No terceiro parece que ele não faz nada, né? Aí a gente vai lá para Mateus 9, vamos voltar lá, que a gente leu? Mateus 9, versículo 23. Olha a ação de Jesus. Lembre-se, o homem e a mulher de Deus, o cristão, ele não é reconhecido pelas suas ações imediatas, mas pelas suas reações. Amém? Olha a reação que Jesus teve aqui. Versículo 24. Retirai-vos, porque ela não está morta. Não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Versículo 25. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Qual foi a reação com relação ao terceiro ambiente? No primeiro ambiente, Jesus quebra com uma palavra. No segundo ambiente, Jesus quebra com uma palavra. No terceiro ambiente, Jesus remove os zombadores. Porque a incredulidade tem o poder de anular a fé. Ninguém consegue desenvolver uma fé viva num ambiente de incredulidade. E aí eu quero usar isso, principalmente nesse período da pandemia, para te dizer o seguinte: é muito difícil você cultivar uma vida com Cristo, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, sem envolvimento com a casa de Deus.
Por quê? Porque muitas vezes a casa onde você mora não é um ambiente de fé, é um ambiente de incredulidade, é um ambiente de dramatização, é um ambiente de derrota, é um ambiente de dor, e você vai cultivar uma fé doentia. Agora, quando você tem o costume de estar na casa de Deus, quando você tem o costume de estar no ambiente onde a glória de Deus assiste, que é o culto, que é a célula, que é o discipulado, que é um congresso, que é um evento, naquele lugar você cria uma fé saudável. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Eu acho muito difícil, para mim é impossível, não existe fé cristã sem igreja, não existe isso. Por quê? Porque o ambiente contamina a fé, o ambiente da incredulidade. No início você até resiste, eu creio que Jairo no primeiro momento ele até resistiu, mas quando o drama, quando ele viu as pessoas chorando, quando ele viu o desespero, aquilo contaminou o coração dele, mas ele, diferente de muitas pessoas, ele teve uma atitude correta, ele foi até Jesus. Jesus é o nosso Salvador. O caminho para quando o desespero, quando o drama, quando a dor chega, sempre é Jesus, sempre é encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus faz uma coisa na vida de Jairo que Jairo não conseguia mais fazer. Jesus muda os ambientes. Por quê? Porque uma fé fragilizada não tem força para lutar contra um ambiente de incredulidade. Jesus agora entra em cena, e quando Jesus entra em cena, Jesus entra na casa de Jairo. Quando Jesus entra na casa de Jairo, Jesus começa a mudar os ambientes. Vem um ambiente de derrota, Jesus fala, não tema, creia somente, ela viverá, será salva, né? Vem um ambiente do desespero, do drama, Jesus fala, não chore, ela não está morta, ela viverá. E quando vem o ambiente da incredulidade, Jesus remove. Fala comigo, quando entra a incredulidade, Jesus remove. Pastor, por que Jesus não curou a menina na frente dessas pessoas e fez eles engolir o que eles estavam falando? Eu sou meio radical, eu já tinha vontade de fazer eles engolir o que eles estavam falando ali, né? Eu já ia falar para Jesus, falar, não, Jesus, deixa eles ver aqui, deixa eles ver, para eles verem o que é bom, eles vão ver quem é o Senhor. Jesus não. O que Jesus fez? Jesus mandou ele sair. E lá em Lucas, que a gente está, vou voltar para Lucas lá. Lá em Lucas você vai ver que os únicos que entraram ali, foi Jesus, Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe. Fala glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Isso. O pai, a mãe, Pedro, João, Tiago e Jesus. E todos os outros saíram. Pastor, mas por que Jesus fez isso? Primeiro, porque o poder de Deus se manifesta onde Ele é querido e adorado. Fala amém. Pastor, mas Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Deus é onipresente e Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não quer dizer que Ele está. Deus está onde Ele é querido e onde Ele é adorado. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se, é uma condição, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. E se eu não abrir, Jesus vai arrombar a porta? Não, Jesus não vai entrar. Jesus entrou porque Ele criou um ambiente de adoração. Quem que Ele deixou entrar? Pedro, João e Tiago, que criam, que já tinham tido experiências de intimidade com Jesus. A mãe e o pai porque creram, porque foram atrás dele. Todos os outros Ele removeu. Naquele ambiente o que reinava não era Jesus, não era o poder de Deus, era a morte, era o medo, era a incredulidade. Só que Jesus precisou mudar o ambiente. Tem muitas coisas na nossa vida, gente, que não é falta de fé, é ambiente contaminado. Você precisa mudar o ambiente. Você precisa mudar o ambiente que eu falo. Não é você sair desse lugar e ir para outro lugar, sair dessa célula e ir para outra célula. Não. O ambiente que eu falo é quem está na sua intimidade. Quem estava na intimidade de Jairo? Um profeta de desgraça, que veio e disse para ele, tua filha morreu. Um monte de gente que só sabia chorar, fazer fiasco. Não é verdade? Para ajudar ali não tinha ninguém. Jesus falou, não, e os outros que estavam rindo da fé daquele homem. Jesus
O que Jesus quis dizer? Eu não preciso de vocês aqui. Vocês vão atrapalhar. E aí Jesus cria um ambiente de fé. Segundo, então primeiro, o poder de Deus, grava isso no teu coração. O poder de Deus se manifesta onde Ele é querido e adorado. Posso ouvir um amém seu aí? Deus é querido e adorado nessa igreja. Deus é querido e adorado na célula. Deus é querido e adorado na nossa casa. Então ali o poder de Deus vai se manifestar. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Segundo ponto, por que Jesus não curou aquela menina na frente dessas pessoas? Presta atenção, olha para mim, todo mundo, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Jesus não queria convencer ninguém. Esse não era o propósito dele. Jesus tinha ido lá para quê? Para que Jesus tinha ido na casa de Jairo? Tomar café. Jairo chamou ele e falou, vamos lá tomar um café. Fiz um bolo de milho, maravilhoso. O que Jesus foi fazer na casa de Jairo? O que Jesus foi fazer na casa de Jairo, gente? Curar a filha dele. Qual era o propósito? Curar a filha dele. Jesus, quando chegou na casa, ele já deve ter falado para Pedro, João e Tiago, ó, nós vamos lá para curar a menina. Não é para comer, se eles oferecer cafezinho, não é para tomar, nós vamos curar e vamos embora, ok? Nós temos mais coisas para fazer. O propósito de Jesus era chegar naquela casa e curar aquela menina. Jesus, gente, foi lá para curar uma menina. Jesus foi lá para levar a salvação para aquela casa. Jesus não foi lá para tentar convencer a multidão. O poder de Deus, ele se manifesta dentro de um propósito e não no meio de uma confusão. Posso ouvir um amém aí de novo, em nome de Jesus? Olha para o teu irmão e diga, se tem propósito, tem poder de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que querem o poder de Deus. Mas querem o poder de Deus para quê? Para que você quer o poder de Deus? Ah, pastor, eu quero ver um anjo. Para quê? Para que tu quer ver anjo? Eu quero falar em línguas. Para quê? Eu quero ter o dom de curar as pessoas. Para quê? Aí Deus te dá o dom para você curar as pessoas. Quando Deus me dá um dom, eu preciso usar esse dom. Aquilo que Deus me dá para que eu use o máximo possível. Ou seja, o propósito, o poder de Deus se manifesta dentro de um propósito. Quando alguma coisa não rompe, quando a minha vida não cresce, não desenvolve, quando na minha família as coisas não avançam, mas você está na igreja, você ora, você busca Deus, você é fiel, talvez a única coisa que falta é um propósito. Deus está esperando um ambiente perfeito para manifestar o poder e a glória dEle. O ambiente do milagre aqui estava inserido dentro do propósito. E qual que era o propósito? Curar aquela menina. Quando nós entramos, e eu prego muito sobre isso, eu já falei muito sobre propósito aqui na igreja. Quando você tem muito claro qual é o propósito da sua vida, o poder de Deus, ele vai se manifestar na sua vida e vai se alastrar para os outros ambientes da sua vida. Amém? Porque o poder de Deus, ele precisa de um ponto para entrar, e o ponto onde o poder de Deus entra é o propósito. Pastor, o propósito da minha vida é pregar o evangelho. Eu abro uma célula, você abre a célula e começa a pregar o evangelho. O poder de Deus entra na sua vida através desse ambiente, e ele se alastra para a sua família, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos. Começa a entrar salvação na sua casa, e entra no seu trabalho, e começa a vir a bênção, e vem os recursos. Por quê? Porque o propósito é a porta de entrada para o poder de Deus na nossa vida. O propósito de Jesus naquela tarde, manhã ou noite, não sei, era curar a filha de Jairo. E essa foi a porta de entrada. Amém? Terceiro, Jesus. Então, primeiro, para recapitular, o poder de Deus se manifesta onde Ele é adorado e querido. Amém? Segundo, Jesus não queria convencer ninguém, esse não era o propósito dele. O propósito dele era curar. O poder de Deus se manifesta no propósito. Terceiro, Jesus sabia que fé é uma força. Olha para o teu irmão e diga: fé é a força mais poderosa do universo. Se eu entendo que fé é uma força,
toda força gasta de forma errada, ela é perdida. Concorda comigo? É verdade? Deixa a luz ligada lá, deixa o chuveiro muito tempo ligado lá, é a energia que você está perdendo, não é verdade? Você está pagando, mas está usufruindo muito mal aquilo. Aqueles 3 grupos de pessoas, eles já estavam acostumados a viver daquela forma. E é interessante que aqueles 3 grupos de pessoas, eles não estavam procurando mudança. Fala comigo, não queriam mudar. Os incrédulos continuaram incrédulos naquele primeiro momento, né? Eles estavam incrédulos. Eles não foram atrás de Jesus. Quem foi atrás de Jesus foi Jairo. E a esposa, provavelmente a mulher ficou e o homem foi atrás, tá? Então, aqueles 3 grupos de pessoas, eles estavam acostumados a viver daquela forma. Jesus sabia que qualquer coisa que ele dissesse não ia mudar aquele ambiente. O que ia mudar aquele ambiente? Fala comigo, a menina levantar. Olha para o teu irmão e fala, quando a menina levanta, o ambiente muda. Olha para mim, eu quero te dar uma chave de vitória. Mantenha o foco do seu propósito e mande embora tudo aquilo que está contaminando a sua fé. Faz assim com a tua mão e fala assim, ó, propósito. Fala, foco. Você sabe qual é o foco da sua vida? Qual é o propósito? Qual é o foco da sua vida? Você tem isso muito claro? Tão claro como Jesus tinha naquele momento, tá? Por que eu tenho que entender isso? Porque muitas vezes a gente não colhe. Porque ao invés de focar na ressurreição da menina, nós ficamos focando as nossas forças no ambiente de contaminação. Nós queremos mudar o ambiente de contaminação. Gente, Deus nos chamou para ressuscitar sonhos. Deus nos chamou para levantar conquistas. Deus nos chamou para colher frutos. Deus não nos chamou para ficar querendo provar que nós temos razão. Amém? Olha para o teu irmão e fala, para de gastar a tua energia com quem só quer te consumir. Invista a sua energia. Olha para ele, dá um sorriso e fala, invista a sua energia no propósito que Deus te deu. E você vai ver os milagres. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Ah, pastor, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho fé. Tem fé sim. No momento que você aceita Jesus, Deus te dá uma porção de fé. E Jesus fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é da semente mostarda, que é a menor semente, tá? Nós já teríamos autoridade para tirar um monte de um lado e levar para o outro. Então você tem uma porção de fé. Todo mundo que crê em Jesus, que aceita Jesus, no momento que você aceita Jesus, Ele te dá uma porção de fé. Pastor, então por que as coisas não acontecem? Porque talvez você está cultivando a sua fé no ambiente errado. Você tem que cultivar a sua fé no ambiente que vai permitir o seu crescimento. E é interessante que eu sou responsável pelo ambiente da fé, o ambiente que a minha fé vai ser cultivada. Eu sou o responsável. Mateus 9:24 diz que Jesus expulsou. Olha para o teu irmão e fala, expulsou. Por que Jesus expulsou? Porque Jairo não tinha mais força. Jairo estava tão desesperado, Jairo deixou com que o desespero, com que o drama daquelas pessoas chorando, com que a incredulidade dos outros entrasse no coração dele, e ele não tinha força para mandar aquele povo embora, para mandar aquelas pessoas sair, sai da volta, deixa, eu chamei Jesus, não, Jesus entra, Jesus manda embora aquelas pessoas. E aqui eu quero te dar para mim, a chave mais importante dessa palavra hoje está aqui. As pessoas que Jesus mandou embora do círculo íntimo de Jairo não eram desconhecidas, eram pessoas queridas, eram pessoas amáveis, eram pessoas que conheciam a filha de Jairo, tanto que elas estavam chorando porque a menina tinha morrido. Concorda comigo? Talvez uma tia, um primo, um vizinho, um amigo, eram pessoas do círculo íntimo de Jairo, mas Jesus entrou e mandou essas pessoas embora. Gente, escuta o que eu vou te falar. Existem muitas pessoas que são queridas, olha para o teu irmão e diga, são queridas, carinhosas, te tratam bem, mas destrói o ambiente da sua fé. E aí eu quero te falar uma coisa, se você deixar elas entrar na sua intimidade, elas vão matar teus sonhos. Sabe quem era a filha de Jairo?
A filha de Jairo era o sonho de Jairo. Quem tem filho aqui? Seus filhos não são seus sonhos? Sim ou não? Não são seus projetos? E aí tu vai deixar alguém entrar para matar teu sonho? Tu vai deixar... Aqui a gente está falando de algo muito físico, natural, mas vamos projetar isso para uma realidade diferente. Aquele homem chega para Jairo e fala: não atrapalhe mais o mestre, porque a tua filha já morreu. É você chegar para o seu amigo, para o seu líder e falar: olha, eu estou com uma ideia de abrir um projeto, começar uma célula, abrir uma empresa, um negócio. Aí chega uma pessoa que é querida sua e fala: não, para de atrapalhar o fulano, tu sabe que isso aí não vai dar certo. Tu sabe que não vai dar certo, tu sabe que isso não funciona, tu sabe que não é assim, o fulano já fez, não deu certo. Só que é uma pessoa querida. Por que Jairo ficou tão machucado? Jairo ficou machucado porque as pessoas que estavam contaminando a sua fé não eram desconhecidos, eram conhecidos. As pessoas que mais nos machucam são as pessoas que estão perto de nós, não as que estão longe. E nós temos que aprender onde nós vamos cultivar a nossa fé. A nossa fé precisa ser cultivada num ambiente onde o poder de Deus se manifesta. Amém? A nossa fé não pode ser cultivada em qualquer lugar. Pastor, o senhor está dizendo então que agora eu não posso mais andar com fulano, com ciclano, com beltrano? Claro que pode. Jesus, aqui eu usei uma expressão que Jesus mandou eles embora, mas na verdade, Jesus não expulsou eles da residência de Jairo, só que Jesus não deixou eles entrar no quarto onde estava a menina. Nós temos que saber separar quem vai estar na nossa intimidade, onde a nossa fé é manifesta, e quem vai estar no nosso convívio do dia a dia. Amém, gente? Ah, pastor, o senhor está dizendo então que as pessoas têm o poder de apagar a minha fé? Não, eu estou dizendo que as pessoas têm o poder de contaminar. Nós contaminamos. Pastor, o senhor contamina também, eu contamino, a pastora contamina, o Beto contamina, o Yuri contamina, o Carlos contamina, todo mundo contamina. Nós contaminamos. Só que contaminar é uma expressão que pode se usar tanto para algo ruim quanto para algo bom. Eu posso contaminar alguém com a minha fé. E a minha fé está me dizendo que nós vamos romper limites, que nós vamos conquistar, que nós vamos colher, que nós vamos avançar, que nós vamos entrar, que nós vamos pisar na terra dos nossos milagres. Amém? Você quer ser contaminado por essa fé? Quando eu sou contaminado com essa fé, eu sou contagiado com essa alegria. Agora, o contrário também é verdadeiro. E eu preciso ter essa divisão de uma forma muito clara na minha vida. A minha fé vai ser cultivada num lugar onde o poder de Deus está presente. Amém? Olha para o teu irmão e diga: não deixe pessoas contaminar a sua fé. O que eu vou fazer então? Como é que eu faço? Eu quero encerrar a palavra aqui, pedir o pessoal do louvor subir. Eu quero encerrar essa palavra com uma dica de ouro. Quem quer uma dica de ouro aí? Pastor, a minha casa é esse ambiente. A minha casa é um ambiente de contaminação. O meu trabalho é um ambiente de contaminação. Como que eu vou agir nesse ambiente? Você não vai falar. Você simplesmente vai fechar a porta do seu quarto, deixar Jesus entrar e sair lá de dentro segurando na mão da filha de Jairo. Você vai sair lá de dentro com a menina caminhando. Você vai sair lá de dentro com milagre, em nome de Jesus. E aí eu quero te perguntar, depois que Jesus abre a porta, porque daí o texto não fala mais, a narrativa termina, né? Depois que Jesus abre a porta e sai Pedro, João e Tiago, olha os três aí, né? O pai e a mãe, Jesus e quem é que mais saiu? A menina. E eu ouso dizer que a primeira coisa que a menina deve ter falado é: eu estou com fome, porque Jesus falou: deem algo para ela comer. Não é verdade? Quando ele sai para fora, o incrédulo se tornou crédulo. Amém? Os que estavam chorando agora estão? Os que estavam chorando agora estão rindo, porque quem é fiasquento quando está triste e é fiasquento quando está feliz. É verdade ou não é, gente?
Sim ou não? Né? Antes estava chorando, atirado no chão, rolando, agora devia estar pulando de alegria. Não é verdade? Fazendo fiasco lá, alegre. Glória a Deus, ela ressuscitou. E aquele que mandou ele ficar quieto porque a filha tinha morrido, aquele ali deve ter ido embora. Eu, se sou ele, vou embora. Né? Eu, se sou ele, vou embora. Tem momentos na nossa vida que a única coisa que a gente tem que aprender a fazer é mudar o ambiente. Só que quando a contaminação ela entra e ela toma força do nosso coração, às vezes nós não temos força para mudar o ambiente. E o grande perigo é esse. Eu queria que você fechasse seu material, se colocasse de pé, já estou encerrando. Como que eu sei que um ambiente de incredulidade me contaminou? Quando que eu sei que um ambiente de incredulidade, de dramatização ou de desespero, né, ou de derrota me contaminou? Quando eu não tenho força para mudar o ambiente, e aí eu decido sair do ambiente. Olha para mim, o lugar onde Deus te colocou é a terra do teu milagre, sabe por quê? Porque Deus não erra. Eu tenho que sair desse relacionamento, porque daí vai dar certo. Não vai dar certo. A questão não é o relacionamento, é a contaminação ao redor disso. Eu tenho que sair desse ambiente, que daí as coisas vão dar certo. Não, não é. É o que está te contaminando o teu coração. São as vozes que você está ouvindo, são os comentários que você está aceitando, são as influências que você está deixando entrar. E muitas vezes nós deixamos por quê? Porque nós não temos força. E para você fazer isso que eu vou te dizer, você tem que ter força. Muitas vezes nós não temos força para chegar para uma pessoa que nós amamos e falar para ela assim, ó. Eu posso falar duro com vocês aqui ou não? Posso? Às vezes a gente tem que chegar para uma pessoa que nós amamos e falar para ela assim, ó. Eu amo a sua vida, eu te amo, tu é importante, tu é muito querido. Só que sobre esse assunto, tu não fala mais comigo. Porque tu está contaminando a minha fé. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar sendo amigos, nós vamos continuar nos amando. Pode vir aqui em casa, eu vou na tua casa, só que nós não tocamos mais nesse assunto. Nesse assunto nós não falamos mais. Eu acho interessante que nós temos uma pessoa que é amiga nossa, em comum. Ela foi fazer uma terapia. Eu sou super a favor de terapia, eu acho que todos precisamos, né? E ela foi na psicóloga. E ela começou a trazer as situações e muitas coisas, e no meio de tudo isso ela trouxe também algumas cargas, devido à opção ministerial dela, né? De ter uma liderança, e você sabe que todo cargo de liderança, ele tem suas exigências, certo ou não? Né? E aquilo pesou, e ela começou a trazer aquilo para a psicóloga, e a psicóloga começou a tocar nesse assunto, e ela pegou e falou assim, opa, nesse assunto, nesse ponto da minha fé, nós não precisamos tocar, porque isso está muito bem resolvido dentro de mim. Para você fazer uma coisa dessa, você tem que ter maturidade, você tem que ter força. Na minha fé você não toca. Aquela psicóloga começou a querer tocar na fé daquela mulher. Ela falou, não, a minha fé não tem problema, na minha fé não precisa tocar, as minhas emoções estão em conflitos, mas a minha fé não, na minha fé não precisa tocar, isso está muito bem resolvido, não tem problema com relação a isso. E muitas vezes nós não temos força, porque nós amamos aquela pessoa, ela é importante para nós, nós amamos, nós temos uma admiração, e nós não conseguimos chegar. Jairo não conseguiu, mas Jesus conseguiu. Eu tenho uma visão diferente de Jesus, sabe? Eu acho que Jesus ele era meio João Batista, que aqui na Bíblia ficou bonito a forma como foi escrito, né? Mas eu acho que Jesus chegou e falou, cala a boca, ela não morreu. E muitas vezes nós não temos coragem de fazer isso. Jesus não entrou no templo e quebrou tudo? Entrou ou não entrou? Entrou no templo e quebrou tudo, tirou tudo de lá, porque estava contaminando uma fé. É assim que tem que ser a nossa vida. Quem quer colher? Quem quer colher muito esse ano ainda, ano que vem, na sua vida, no seu ministério? Levanta a sua mão, deixa eu ver quem quer colher. Olha para o teu irmão e diga, seja radical quando tentarem tocar na sua fé. Fala para ele, nada vai apagar a sua fé. Eu lembro que uma vez chegaram em mim e falaram assim para mim,
Eu não acredito em Deus. Eu olhei para ele e falei: é um direito que te assiste. Ah, tu acredita em Deus? Acredito. E vou para o céu, ainda falei para ele. E ainda falei: aleluia. A pessoa ficou. Não vai tocar na minha fé. Não vai tocar na minha fé. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração e diga assim comigo: não vai tocar na minha fé. Fala assim comigo: as trevas não vão tocar na minha fé. Os inimigos não vão tocar na minha fé. As palavras não vão afetar a minha fé. Os dramas, o desespero não vai afetar a minha fé. A incredulidade dos outros não vai contaminar a minha fé. As derrotas, as perdas, as falhas do mundo não vão afetar a minha fé, porque eu sei no Deus que eu creio. Fica os teus olhos fechados, vamos orar. Senhor, nós confiamos em Ti. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. O Senhor é o único Deus da nossa vida. Comece a falar com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero que você faça nessa noite o que Jesus fez. Para cada ambiente que Jesus enfrentou, Ele reagiu de uma forma. No ambiente de derrota, uma palavra de vitória. No ambiente de desespero, uma palavra de confiança. E no ambiente de incredulidade, Ele não discutiu, Ele simplesmente removeu. Senhor, Tu é o nosso Deus. E toda palavra contrária às Tuas promessas nós rejeitamos hoje. Começa a rejeitar da Tua palavra, da Tua vida, as palavras de maldição. Hoje é um culto de fé, em nome de Jesus. Começa a rejeitar da tua vida as palavras de derrota, toda palavra que você ouviu dizendo que não ia dar certo. Começa a rejeitar isso agora. Diga: em nome de Jesus vai dar certo sim. Em nome de Jesus você vai se formar. Em nome de Jesus sua célula vai multiplicar. Em nome de Jesus seus discípulos vão dar certo. Em nome de Jesus seus filhos vão converter sim. Em nome de Jesus haverá cura sim. Em nome de Jesus haverá bênção, haverá resposta. Vão vir clientes, vai haver vendas. Em nome de Jesus nós não aceitamos as palavras de derrota, nós não aceitamos as palavras de incredulidade, nós não aceitamos, em nome de Jesus Cristo, as palavras de maldição. Nós rejeitamos e nós chamamos à existência os milagres. Aleluia. Em nome de Jesus nós chamamos à existência as colheitas. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto os meninos vão tocando, eu quero que você comece a declarar suas vitórias. O ano não terminou ainda, 2020 não encerrou. Deus pode mudar o quadro, Deus pode reverter, Deus pode transformar. Quais são as colheitas? Abre seus lábios e fala: Ele é Yahvé. Oh Deus,